Minha gente, eu chamo a atenção para essa história devastadora. A história é o seguinte, uma criança, um adolescente, na verdade, de 13 anos, com autismo, era criada pela avó. A mãe participava ali da criação, mas não tão próxima. Essa avó ali que estava chegando junto desde sempre. Essa senhora adoeceu, a menina ficou aos cuidados do pai. De acordo com familiares, na última quinta-feira, após lutar pela vida, essa avó que tinha a guarda da menina morreu. O pai continuou cuidando dela, da adolescente de 13 anos. Mas aí, os familiares nos revelaram que esse pai tem problemas com álcool. Constantemente bebia com um amigo dentro de casa. Com o passar do tempo, esse amigo indo, eles dois bebendo, a menina começou a ter um comportamento diferente, os vizinhos desconfiaram, acharam esquisito o comportamento dela diferente e suspeitaram que ela podia estar sofrendo algum tipo de abuso. Chegaram a desconfiar até do próprio pai dessa adolescente. Mas o mistério foi desvendado quando a menina se sentiu confiante de conversar com as tias e fez a seguinte revelação. Ela disse que era o amigo do pai que embebedava ele e estuprava esta adolescente. E aqui eu não posso reproduzir para vocês o relato desta menina. É muito devastador. A denúncia foi feita. Esta menina passou por exame de corpo e delito. Mas, de acordo com a polícia, por ausência de flagrante, o suspeito não pôde ser preso. A gente vai conferir outros detalhes agora na reportagem de Selma Souza. Põe na cena. O drama que essa jovem tem enfrentado já dura quase 2 meses. Claro, toda a família sofre junto. Esse caso aconteceu no município de Santo Amaro das Brotas. E é aquele típico caso onde a gente observa que esse abusador está entre o seio familiar. Era uma pessoa próxima da família que tinha total confiança e era aí onde ele se aproveitava para cometer esses crimes. A gente vai conversar agora com a tia dessa jovem, porque são quase 2 meses de sofrimento para toda a família, né? Isso, a gente veio descobrir ontem tudo que ela vinha sofrendo, né? Todo esse abuso por um homem que dizia ser compadre, chamava o pai dela de compadre, que o pai tinha toda a confiança. Porém, ela não foi criada com esse pai, ela foi criada toda a vida com a avó. Mas a avó ficou muito doente, inclusive na quinta-feira chegou a falecer. E ela pediu que esse pai tomasse conta, porque ela já não estava podendo. E vai fazer 2 meses que ela estava na companhia dele. E de lá para cá, vem pedindo muito que ele tomasse conta dela, tivesse um olhar diferente, por ela ser realmente uma pessoa, né, especial e precisasse de um olhar diferente mesmo. Ontem, chegando na casa da avó dela falecida, por coincidência chegou o conselho tutelar com ela e falando que tinha denúncias dos vizinhos que à noite ouvia muito grito dela. E estava desconfiado que poderia ser o pai, por ela estar só e estar morando com o pai, que pudesse estar abusando. Ele levou ela, entregou lá ela para a gente, para que a gente pudesse tomar as medidas cabíveis. A primeira medida cabível que eu tomei foi chamar ela no canto, passar toda a confiança para ela. No primeiro momento negou que não era nada, negou que seria o pai, tirou assim de dar a desconfiança que teria, né, do pai. Conversei muito com ela, passando toda a confiança, que ela não estaria errada e sim quem estaria cometendo algo com ela, pois ela era uma criança, ela é uma criança, né? E ela me relatou que não era o pai, mas era outra pessoa. E contando quem era essa outra pessoa, ela falou que era um amigo do pai, que tinha o costume de dormir lá com o pai. E perguntei a ela quando cometia esses abusos com ela. Ele levava cachaça para o pai dela, como o pai gosta de beber, então ele se aproveitava nesse momento para deixar o pai dela bêbado, inconsciente, para que ele pudesse abusar dela.
Por várias vezes ele fazia essa situação com ela. E quando ele não conseguia deixar o pai dela bêbado, ele ligava para ela ameaçando que ele fosse até a casa dela. Se ela não fosse, ele ia lá na casa, matava o pai dela e fazia coisa pior com ela se ela não fosse. São ameaças constantes que ela vinha sofrendo, ela inclusive é autista. Isso, ela é autista, é uma criança especial que não tem noção. Se uma criança não tem noção, imagine, né, uma pessoa que demora a acreditar, que confia muito no que o outro está falando, né? Se um adulto está falando, então para ela é o que se fala. É bom para você e é normal? É claro que ela vai achar que é normal. Ela não vai desconfiar, né? Que era também com muita ameaça. Além dela ter uma confiança nele, é tanto que ela fala para mim, eu gostava dele, porque ele era meu amigo, mas eu não gosto mais porque ele fez isso comigo. Então, ela dizia para ele parar de fazer isso com ela, e ele falava, não, que agora nós somos namorados, mas não pode falar para ninguém. E ele fazia cada barbaridade com ela, dizendo que para que ela não pudesse engravidar e o pai não descobrisse o que ele estava fazendo com a filha dele, né? Então ela vem sofrendo muito, inclusive ela vem sentindo muitas dores no quadril por toda a violência que ela vem sentindo. E é difícil a gente ver um monstro fazer uma coisa dessa com a criança autista e a gente chegar na delegacia e a polícia prender e ter que soltar por causa da lei. Uma lei que nossos presidentes, nossos governadores, nossos deputados federais, estaduais, prefeitos, vereadores, faz uma lei. Que lei é essa que eles decretam? Que um monstro desse, que faz uma crueldade dessa com a criança, não foi pego em flagrante, saia pela porta da frente, primeiro que a vítima, na frente da vítima, como se nada tivesse acontecido. Será que não tem mulheres na casa dele, na vida deles, para que eles decretem uma lei dessa? Que lei é essa? Vamos mudar, minha gente, essa lei. Até que ele prove o contrário, ele tem que estar na cadeia, tem que estar preso e não solto, a gente preso, porque ele ameaçou matar o pai dela, certo? Porque a população realmente, numa situação dessa, quis matar ele, pegou ele, lixou ele, não matou porque não permitimos, e a lei simplesmente deixa esse homem solto. Estamos esperando agora que um juiz pegue o caso e decrete a prisão dele, mas quando? Quando isso vai acontecer? Será que vai precisar ter mais vítimas? Porque ela mesma relatou que ele falou, já tinha falado para ela, que já fez com outras pessoas da idade dela. Então quem são, minha gente, essas pessoas? Quem são essas crianças? Chegou a bater nela também. Já bateu, ela disse que já bateu nela de cabo de vassoura na testa dela várias vezes. Fechou a mão para dar de murro nela, se ela não aceitasse as coisas. Então quer dizer, ela vinha sendo maltratada de várias formas. Agressão física, de várias formas ela vinha sendo maltratada, e é ela que tem que ficar impune, ele que tem que ficar impune, ela presa, ela pagar por uma coisa que ela não deve, a família pagar uma coisa que não deve. A gente só está querendo justiça. Fui com ela no IML, fez o boletim de ocorrência ontem, fomos no IML fazer o corpo de delito dela, fizemos, cheguei lá, era quase 10 horas, cheguei a pouco instante, logo depois que vocês chegaram, né, 4 horas, certo? E é dessa forma, enquanto a vítima passa humilhações, sofre, certo? A gente sem condições para estar para lá e para cá, porque tudo isso é gasto, precisa, né? Enquanto ele está aí, vivendo a vida dele, quem sabe até agindo com outras pessoas, porque ele está livre, porque simplesmente é a lei. Obrigada, viu, pela sua confiança, né, na nossa emissora, na nossa equipe. Obrigada pelo seu relato, com certeza isso vai servir, né, como exemplo para outras famílias também, para terem essa escuta ativa com essas crianças, para terem um olhar diferente. E a família, claro, né, está inconformada com essa situação, como a tia dessa jovem relatou, esse principal suspeito, né, esse abusador, ele foi preso, mas foi solto pela porta da frente porque não houve um flagrante. A família pede, clama de fato por justiça
porque assim como essa jovem, poderia ser com qualquer outra criança. Selma Souza para o Cidade Alerta, Sergipe. Minha gente, a Polícia Civil informou que está em investigação de um suposto caso de estupro de vulnerável, cuja vítima é um adolescente autista de 13 anos. O caso ocorreu em Santo Amaro. Isso é nota básica, né? Que a gente precisa ler aqui. Que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Santo Amaro das Brotas, que faz diligências, colhe depoimentos, reúne informações necessárias à investigação, que também conta com laudos periciais que estão sendo fornecidos pelo Instituto Médico Legal. A Polícia Civil esclareceu ainda que, como não houve situação de flagrante, não ocorreu prisão, porém ressalta que a investigação está em andamento na Delegacia de Santo Amaro. E quem puder ajudar a família da criança está pedindo, é o seguinte, a gente já entendeu, a polícia está dizendo que está investigando o caso, ouvindo depoimento e vai analisar o exame de corpo de delito do Instituto Médico Legal. Eu preciso dizer que esse homem solto, depois de ter feito esse absurdo com esta menina, é um perigo para a sociedade. Porque essa menina, quem esteve em contato com ela, o nosso cinegrafista, o Kesley, a nossa repórter Selma, quem teve contato com essa adolescente, revela pra gente, eles contaram pra mim, que ela parece uma criança mesmo. Ela não tem nenhuma maldade, nenhum discernimento, o que nos causa ainda mais revolta nesse caso, tamanha crueldade que fizeram com essa menina. Ela vai ser acompanhada juridicamente, tá? E a gente está pedindo agora um apelo, 79996520105, 79996520105, para quem puder, alguma psicóloga, de preferência que mora em Santo Amaro das Brotas, que puder acompanhar o caso desta menina. Por favor, entre em contato com a gente.